Cinemas. Olá! Hoje o Em Cartaz está especial. No programa de hoje eu trago um convidado que já passou por aqui em 2022, quando a gente falou bastante sobre os filmes de super-heróis. Hoje a gente fala sobre terror, que é uma paixão de tanta gente, é a minha também, e que também é uma especialidade desse entrevistado, que já até produziu e está produzindo filmes de terror. Eu estou falando de Carlos Voltor, podcaster, participante frequente do maior podcast de cultura pop brasileiro, o Nerdcast, mas também crítico de cinema, diretor, produtor, roteirista, entre diversas outras atividades. Uma autoridade em cinema e em terror. Então vamos aproveitar esse papo que eu espero que você goste. Com muita alegria, eu tenho mais uma vez aqui no Em Cartaz Carlos Voltor, que já esteve com a gente aqui há 1 ano e 1 mês, em abril do ano passado. Falamos muito de filmes de super-heróis, da relação com as histórias em quadrinhos, falamos muito de Marvel, pouco de DC. Se não der para falar hoje, no ano que vem, né? Daqui 1 ano e 1 mês a gente faz mais um para falar de DC. Que aí, quem sabe, a gente já sabe para onde é que ela vai também, né? É verdade, é verdade. Vamos estar a 1 ano do Superman... Como que é mesmo? Legacy. É isso aí. E aí, Carlos, beleza? Como é que você tá? Tô bem, tô tranquilo, né? Seguindo aquela vida, assistindo filmes, produzindo, tentando fazer as coisas acontecerem. Sei como é. Aquele trabalho que ao mesmo tempo é uma diversão, né? É, mas que cada dia mais tá difícil. É, né? Eu imagino. Então, estamos aqui principalmente para falar de filmes de terror. E eu queria perguntar para você, começar assim, perguntando com uma pergunta bem fácil, assim. Para que serve um filme de terror? Porque na nossa vida, a gente trabalha, como você acabou de falar, não é fácil, a gente tem conta para pagar, a gente tem problema de saúde, problema de relacionamento, problema na família, e é fascista de extrema-direita, e tem... Quer dizer, não somos fascistas de extrema-direita, nos preocupamos com os fascistas. Né? Estão aí, e em grande quantidade. Exatamente. E tem aquecimento global e a destruição da Amazônia e tudo isso. Por que a gente chega em casa, apaga as luzes e bota um filme de terror para sofrer mais um pouco? Olha, eu acho que aí tem a ver com o filme como um pouco todo. Porque a gente, como você falou, a gente sofre no relacionamento, mas a gente vai ver um drama de romance. Né? Vai ver as pessoas sofrerem, vai ver as pessoas sentirem a perda. A gente vê dramas de morte, de doenças, a gente vê dramas esportivos, a gente vê todos os tipos de filme que ilustram um pouco a nossa vida, né? Ilustram ali sentimentos que a gente tem no nosso dia a dia. Eu acho que os filmes, eles são feitos para, ao mesmo tempo, mostrar um pouco dessa vida pra gente e tirar a gente da nossa vida, né? E mostrar, olha, isso aqui é um terror, isso aqui é um drama, mas dá pra você se divertir. Não se divertir, tô me divertindo, mas tipo, se entreter com o drama do outro, se entreter com entender aquela história. E às vezes essas histórias vão fazer você repensar um pouco a sua própria vida, né? Um pouco o seu próprio pensamento, um pouco o seu próprio maneira de encarar as coisas. Eu acho que o terror, ele vem numa pegada de fazer você pensar no que te dá medo mesmo, né? Fazer você confrontar um pouco daquilo que te apavora, daquilo que te trava, né? Hoje, são poucos os filmes de terror que me dão medo, né? Filmes de terror hoje, tem filmes que me deixam tenso, angustiado, tipo, tem um filme que eu fico na ponta da cadeira pra ver o que vai acontecer, mas não tem mais aquela coisa do medo, do jumpscare, de sentir medo, até porque eu entendo como funciona a produção, então jumpscare não me pega mais, que ele é sempre esperado. Mas eu acho que a gente hoje tem essa coisa da... Não hoje, né? Sempre. Desde que cinema é cinema, né? Porque filme de terror é feito lá desde o início. A gente tem filme de terror. Pra fazer a gente sentir um pouco dessas coisas e conseguir suportar, né? Conseguir viver isso. É um pouco daquela lógica da montanha-russa, né? De te causar um medo, uma sensação desagradável, só que num ambiente controlado, em que você sabe que nada de ruim vai acontecer com você, né? Então o filme de terror talvez seja um pouco isso também, né? É a adrenalina. Eu acho que o filme de terror, ele
te pega pela adrenalina. Aquela sensação de você estar ali naquela sala escura assistindo aquele filme, se o monstro vai aparecer, se o assassino vai chegar, se a criatura vai destruir, devorar. Então você fica na tensão, naquela expectativa, e isso ativa a tua adrenalina, te deixa, tipo... E aí você tem uma catarse do ponto do filme de terror, que é o alívio pós essa cena, né? E aí muita gente às vezes ri, então tem muita gente, por exemplo, no cinema, que nesses momentos começa a rir. Não é porque ela tá achando engraçado às vezes, né? Muitas vezes nem é porque ela tá achando engraçado, é porque é uma maneira da gente liberar a tensão. Então, tipo, sentir isso é algo que eu acho muito foda, não só agora no filme de terror, mas no cinema, né? Porque o cinema, ele emana da gente essas sensações, esses sentimentos. A gente chora quando a gente vê o garotinho no Pijama Listrado, no Cinema Paradiso. A gente, tipo, ri das piadas e da comédia. A gente, tipo, se encanta com um filme da Disney, com Wall-E, com Up, né? E esses sentimentos todos, dentro deles a gente tem essa tensão, tem essa adrenalina, que dá essa sensação de, caraca, tipo, é angustiante de o que vai acontecer. E tem também aquela coisa de você confrontar esses medos, né? Sim. Você pega, por exemplo, um filme que trabalhou muito essa coisa de medo, que era o Aracnofobia. Sei. É um filme de terror? É. Mas é um filme de terror em que o vilão é uma coisa que tá sempre aí na tua vida. Você tá, nesse momento, se bobear, você tem pelo menos umas 5, 6 aranhas em volta de você. É verdade. Então, tipo, ele coloca isso e transforma a aranha naquele monstro destruidor. Né? E é um monstro, é uma criatura que, tipo, geralmente todo mundo tem medo, mas que na sua grande maioria, tipo, tirando as suas claras razões que existem aranhas que são realmente perigosas e venenosas pra caramba, mas geralmente é que se você mora numa cidade, numa casa, e não é na Austrália, nenhuma delas vai te matar. A ressalva da Austrália é importante. A ressalva da Austrália é importante. Sim. E aí, Carlos, até pra gente criar aqui um referencial, assim, uma baliza pra quem tá assistindo a gente, eu pedi pra você elaborar um top 5 dos seus filmes de terror, um top 5 aí dos seus filmes de terror. Eu fiz o meu também. Vamos ver o que temos em comum, o que não temos em comum e conversar um pouquinho a partir disso. Acho que o seu não tá em ordem de preferência, né? São só os 5 não, porque isso já é uma escolha muito complicada. Sim, tipo, eu listar os filmes que eu mais gosto é geralmente uma lista de mais de 100 filmes. Tipo, é muito difícil eu limitar, porque eu gosto de muito filme. Sim. Tem muito filme que me marcou. Né? Agora, no terror, então, eu sou fascinado por terror, tem uma cacetada de filme que eu adoro. Mas aí eu vou pegar aqueles que foram mais marcantes pra fazer eu me apaixonar pelo gênero. Né? E os filmes que eu considero, assim, obras fodas, obras de arte. Né? Que eu considero obras de arte do cinema. Boa. Eu também acho muito difícil fazer ranking, mas no caso do terror, pra mim até que foi fácil. Assim, fazer pela ordem, inclusive. Pra mim é muito difícil. Pra mim é muito difícil. Eu tenho o primeiro filme, que aí eu vou botar a duologia, que é um filme, o remake desse mesmo filme, com dinheiro, que é o Evil Dead. Tá. O Evil Dead lá, o primeiro do Sam Raimi, de 81, e o segundo, Evil Dead, que é, deixa eu só... 80 e... Que é 87. 7. Isso. Você já coloca os dois como um só, assim, ocupando um lugar na lista. Um espaço na lista. Tá ótimo, não tenho nenhum problema com isso. Porque a história é mais ou menos a mesma. Tá. Né? A diferença foi que o Sam Raimi fez o primeiro ainda logo após fazer a faculdade, então era baixíssimo orçamento, ele fez com os amigos dele, né? Sem muito dinheiro. E é um filme muito mais de terror mesmo, mais pesado. Só que devido a isso é um filme um pouco mais tosco nas maquiagens. Ainda dá medo até hoje. Tá? Eu pelo menos acho que é um filme que ainda dá aquela tensão, ainda é um filme que assusta. Mas ele hoje é percebido um pouco mais tosco, exatamente porque ele era um filme de muito baixo orçamento. O segundo já é pra mim a abertura de um gênero novo do terror, que é o terrir. Sim. Né? Que é um terror que se utiliza da comédia como uma ferramenta ali. Como eu falei, a gente tem essa válvula de escape de rir na hora de tensão do terror. Eu acho que ele soube utilizar essa nossa válvula de escape pra
trabalhar esse elemento, né, de fazer a gente rir durante um filme. Sim. Então, Evil Dead, pra mim, e foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti. Eu tinha 7, 8 anos de idade quando eu vi Evil Dead, e foi um filme que me marcou pra caramba. Então, tipo, esse é um dos meus top 5, com certeza. Aí a gente vai pro... um que eu batalhei muito pra escolher, né? Que é o meu filme de slasher dessa lista. Né, porque eu sou apaixonado pelo Sexta-feira 13, eu adoro Fred Krueger. Mas eu acho que o meu filme predileto de vilão slasher é Halloween. É o Michael Myers. O meu também. Não está na minha lista, mas pra mim também é. O Michael Myers, o primeiro principalmente, né? O primeiro Halloween é muito, muito bom. A tensão, porque nada quase acontece no filme. É aquele filme também que é lento. É um filme de 78, também baixo orçamento. E é um filme que ele vai numa construção ali de tensão. Você tem as primeiras mortes, você tem sempre ele ali. Ele aparece e de repente ele some. Ele tá sempre ali na cena, mas você nunca sabe aonde exatamente ele vai aparecer. Então a construção de tensão do primeiro Halloween, eu acho que tipo, foi um dos primeiros grandes casos assim, disso funcionar no cinema de terror. Então Halloween, pra mim, tá nesse top 5. Outro filme dessa lista, aí a gente vai pra um terror espacial, que é o Enigma do Outro Mundo. Sim, é o meu 5º colocado aqui, o Enigma do Outro Mundo. Enigma do Outro Mundo. Eu não lembro a data exata, mas eu lembro que eu assisti na estreia dele na Globo, quando ele passou no Domingo Maior, depois do Fantástico. Do tanto que esse filme também me marcou nessa época, né? Ele é um filme de 82. Eu não lembro quando ele passou aqui no Brasil na TV, mas deve ter sido 86, 87. Eu chutaria né? por aí. Tinha um gap bem grande até o filme sair no cinema e chegar na televisão aberta. Né? Deve ter sido por aí. E, cara, era um filme com... Também, você não via ali uma grande mega produção, né? Porque é um filme de terror. Uma galera reclusa na Antártida, num centro de pesquisa na Antártida, que, de repente, coisas terríveis começam a acontecer. E aí aquelas criaturas e os efeitos práticos que construíram aquelas criaturas, eu acho eles sensacionais até hoje. E aí, a gente teve fala. Não, eu ia falar que, só para complementar o que você está falando, voltando um pouquinho no que você dizia antes, é um filme que ele é um terror muito explícito, né? Tem monstros e tal, mas ele é muito mais construído na tensão do que no jumpscare, né? Aquela coisa de quem é... Porque até aquela coisa do monstro mimetizar... Assumir as formas, né? Assumir a forma... Então você não sabe se o seu colega ali é o monstro ou não, né? E fica aquela tensão absurda, né? E mesmo assim, esse filme ainda tem alguns jumpscares, né? Ele ainda tem alguns momentos, assim, de susto que pega as pessoas desprevenidas, né? Como aquela... A cena mais clássica, que é quando ele vai... O médico da equipe vai dar o desfibrilador no cara na mesa e o cara... A barriga do cara abre e come os braços do cara. Né? Isso é uma cena icônica do terror, que é um jumpscare que acontece, que você não espera que isso vai acontecer. A cena também, quando eles estão fazendo o teste do sangue, né? Estão os caras presos, e eles testando vidrinho por vidrinho do sangue para identificar quem é a criatura. E aí, quando a parada pula, porque identificou, você tem aquele susto, e aí a criatura começa a se debater. Então, o filme é muito bem construído nessa tensão. Né? O John Carpenter, né, que é o diretor... Que do Halloween também, né? Do Halloween também, né? Do Halloween também. Ele sabia muito bem construir essa crescente de tensão nos filmes dele. Né? Eu falei isso no Halloween e aqui ele manteve, né? Tem essa mesma coisa, né? Dessa tensão. E o final do filme, você chega, o filme termina sem realmente concluir, né, aquilo, e você fica ali. Será que eles dois são humanos? Será que um deles é a criatura? Será que eles vão ser resgatados? Será que eles vão morrer no frio? O que vai acontecer ali? E aí a cena vai se afastando, a música diminuindo, deixando aquela... E você fica ali naquela tensão, caraca, o que... E o filme acaba. E aí você... Meu Deus. E aí? Então, esses 3 filmes são, acho que, sensacionais. Sim.
De clássicos, eu tenho um que eu acho muito bom. Apesar dele não... Ele é um terror, né? Que é o Iluminado. Tem outro, tipo, do Stephen King, pra mim um dos melhores é a Carrie a Estranha. Mas tem um filme que aí a gente vai pra um outro lado também, que é do trash, que é o Dawn of the Dead, do Romero. Do Romero. 68, é isso? O Dawn of the Dead... O Night of the Dead é 68. O Dawn eu acho que é 78. Tá. Eu pensei no primeiro. Não, tá. É. Aham. Que é de Dawn of the 78, Dead sim, é. É 78. 78, sim. Caraca, agora que eu me toquei. 2 filmes de 78, porque o Halloween também é de 78. Também é de 78, sim. Que por acaso é o ano que eu nasci, mas tudo... Ou não por acaso, talvez. É, talvez. E aí é um filme que eu também assisti quando criança, né? Nessa época ali, entre os 8, 10, 12 anos. Uhum. E foi um filme que, tipo, deu uma percepção diferente ali, porque é um filme de zumbi, de sangue, gore. Tipo, você tem ali uns efeitos também muito bem feitos de sangue, de mordida. E tem uma crítica ao capitalismo bizarra construída dentro da história, que é muito bem construída. Né? Eu não lembro tão eu bem não percebi isso a primeira vez que eu vi. Pois é, eu vi também quando eu era talvez pré-adolescente, eu não peguei isso, essa crítica. Né? Porque ele é a história ali do shopping, do consumismo e de todo mundo e dos zumbis ali sendo nós somos esses zumbis consumistas que vivem ali dentro, né? Uhum. E o filme, eu acho que ele é o primeiro filme, sim, do apogeu do gênero do zumbi. Uhum. A gente tem lá o Night of the Dead, Night of the Living Dead, mas o Dawn of the Dead eu acho que é o que dá um pontapé, assim, muito forte para que os filmes do zumbi comecem a surgir em mais quantidade. Uhum. Porque aí, nos anos 80, começa um boom de filmes de zumbi. Ah, sim. Reanimator. Reanimator, Brain Dead, Return of the Living Dead, começa a ter muito filme ali de zumbi. Uhum. Que o de 68 não tinha trazido essa força, né? Agora, o meu último filme, aí a gente pega porque eu tentei pensar em alguma coisa assim mais atual. Uhum. Né? Aí dos filmes de terror atuais, que são, pra mim, assim, muito bons, tem o... Caraca, esqueci o título... É o Descent, esqueci o título dele em português. É o Abismo do Medo. Isso, Abismo do Medo. Sim. Tem o Abismo do Medo, que é muito bom. Tem o Invitation. Tem Cabin in the Woods, que é quase uma sátira a esses filmes, né? Dando a explicação e mostrando o que é esses filmes de terror. O Segredo da Cabana. Aliás, o Segredo da Cabana e o The Descent, né? O Abismo do Medo, ele tem isso em comum, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o filme que vai caminhando por um lado e lá pelo meio, do meio pro final, ele dá uma reviravolta, né? Vira um outro filme, né? Vira um outro filme. Eu acho muito legal isso. Isso é muito maneiro, isso é muito maneiro. Aí tem... Recentemente saiu o X, né? E aí teve o prequel do X, que eu achei maravilhoso, que é o Pearl. O Pearl é sensacional. É maravilhoso esse filme. Sim. E aí eu acho que hoje um filme que me marcou desses mais recentes é o Midsommar. Sim, sensacional. Né? Porque ele também brinca um pouco com essa coisa do terror. Ele traz ali um terror do dia, um terror claro, uma seita que não é sombria, um grupo de pessoas que pregam a vida, mas através da morte daqueles que não deveriam estar lá. Sim. E a união. E aí aquele final, né? Que ela é abraçada pela nova família dela, né? Porque aí ela se torna parte daquilo e aceita estar ali. Então, esse filme eu achei que ele é muito bem construído. Sim. E muito bem trabalhado, todos esses elementos dentro do filme. Então, acho que esses são os 5 que eu diria do meu top 5. Sei. Incrivelmente, eu achei que a nossa lista ia estar mais próxima, assim, mas só teve um que bateu, que foi o Enigma de Outro Mundo, que eu ainda coloquei em quinto,
Mas tem dois que você citou aí, ó. A minha lista tem o Enigma de Outro Mundo em quinto lugar, tem o Carrie a Estranha em quarto, né, que você citou. Sim. Tem o Bebê de Rosemary em terceiro. Que é muito bom, é que maravilhoso. É muito bom, Polanski. O segundo, o Iluminado. Eu tô aqui com a camisa do Overlook Hotel aqui, Olha aí. especialmente para essa ocasião. Overlook Hotel, que é mais do que um simples cenário, é um personagem muito ativo. Ele é um personagem do filme, ele é um personagem do filme. Muito ativo. E o primeiro lugar, para mim, imbatível, que é o Exorcista. O Exorcista, eu tenho uma história estranha com ele. Eu vi ele também ali com meus 9 anos. Caramba! E eu achei legal o filme, gostei. Mas não me bateu, assim, tipo, tanto terror, tanto medo. Um filme. Eu não sei se eu era uma... Porque eu tenho uma parada com o espírito, que é... A gente tem duas opções. Eu penso assim, né? A gente tem duas opções na vida. Ou você acredita em espírito, ou você não acredita em espírito. Né? Ok. Agora, se você acredita em espírito, eles estão aí desde que o ser humano existe. Né? Estão sempre aí. Então quer dizer que de lá pra cá tem espírito a rodo em nossa volta. Tem espírito pra tudo que é lado. Porra, se tem tanto espírito assim à nossa volta, e a gente não tem casos retratados oficialmente, a coisa fica meio balançada assim pro dizer, não é. Não estão aí, não tem ninguém me olhando. Não tem, tipo, 5 espíritos aqui me olhando. Pode ter. Mas se estão me olhando, eles não estão fazendo nada. Eles só estão aqui. Então, tipo, é tipo Ghost Story. Sei. Ele tá lá, mas ele não faz nada com ninguém. Ele só, a vida dele é só ficar ali observando. Ou é isso, ou não existe. Né? Pra mim, na minha percepção. E aí, isso foi uma coisa que eu pensei nessa época. E aí acabou que o negócio de demônio, possessão, ficou meio perdido ali pra mim. Não me pegou. Mas, por exemplo, um filme de exorcismo que me pegou muito foi o Exorcismo de Emily Rose. Sim. O Exorcismo de Emily Rose me pega mais do que o do Exorcista. O Exorcista eu acho ele nojento. Ele é um filme realmente que, tipo, meu Deus, que nojo. É aquele filme nojento. Sei. Mas não me deu medo, né? Não foi aquele que eu fui pensar, caraca, se um demônio aparecer aqui e me possuir. Entendi. Então, Tá. Aquele filme que não me deu aquele medo depois. Então ele é bom pra caramba, não tô desmerecendo o Exorcista, porque ele é um filme absurdamente foda, mas não é um filme que me marcou, né? Já pra mim foi muito marcante. E até é engraçado até que, talvez por eu considerar o Exorcista tão um filme definitivo de exorcismo, isso até me atrapalha a gostar de outros. O Emily Rose acho que é a única exceção, e até porque ele vai por um caminho meio da sanidade mental, né? Uma discussão meio para esse lado que eu acho muito interessante. Ele bota numa balança, né? Ele divide essa ideia, né? Se é uma possessão ou se ela simplesmente tem algum problema mental e que não sabem o que é e não estão sabendo tratar. Sim. Então isso é muito maneiro. Sim, eu acho também. E é engraçado que essa coisa da possessão demoníaca talvez seja a mais explorada hoje em dia nos filmes de terror, né? O que gera toneladas de filmes genéricos, uns iguais aos outros, que chegam toda semana nos cinemas, né? Saiu um agora, recente, né? Que é com o Russell Crowe até, que é o Exorcista do Papa. O Exorcista do Papa, eu não vi. É genérico, exatamente, eu acho que essa é a melhor descrição. Ele não é um filme ruim, mas não é um filme, tipo, que vai marcar, que vai, tipo, fazer você pensar nele de novo depois que você terminar de ver. Tem um filme, aí pra mim tem duas exceções. Tem um filme com Sam Neill, que é o Possession, acho que eu de não 81. Não vi. Que é o Sam Neill e a Isabelle Adjani. Que é um filme que levanta também essa dúvida de que se ela tá possuída, se ela não tá possuída, e é bem sinistro o filme. Se você não viu, procura. Ele é bem maneiro esse filme. Tá, vou esse eu já vi bem mais tarde também, porque é um filme bem mais escondido ali, né? Não era um filme comum de passar na TV na época. E tem um outro que também que é Possessão com o... que é... acho que é esse aqui. A Possessão. A Possessão. Deixa só eu confirmar. Foi que eu tô falando nomes em inglês? Deixa eu... deixa eu pegar o nome.
Deixa eu ver se eu acho aqui o nome em português do Possessão de 81. É Possessão. O de 81 é Possessão. E o de 2012 é Possessão também. Então... Só que esse de 81 fica essa dúvida, faz esse levantamento, e são duas atuações maravilhosas da Isabelle Adjani e do Sam Neill. Uhum. E esse outro, Possessão, que é com o Jeffrey Dean Morgan, que Sei. faz o pai dos Winchester lá na Supernatural. Uhum. E é sobre uma possessão de um espírito da religião judaica. Então, que é uma coisa diferente, porque eles não têm uma coisa relacionada muito a demônios, a possessões, né? Mas é um filme que trabalha essa coisa com a relação com a religião judaica. Então só isso já fez ele ser um filme mais interessante. Né? Tirar a gente da coisa do catolicismo, né? Tirar a gente desse lugar comum que a gente sempre vê em todos os filmes. Então o Possessão de 2012 e o Possessão de 81 são filmes também de espíritos que vale muito a pena ver. Interessante, vou atrás com certeza. Aí nós falamos aqui, né? Enigma de Outro Mundo. Bom, a minha lista aqui, né, meu top 5, tem 3 filmes dos anos 70. Quer dizer, o Iluminado é 1980, mas ele foi rodado em 79. Ele é um filme dos anos 70 que saiu em 1980, né? O Enigma de Outro Mundo é 82, pouquinho depois dos anos 70, e o Bebê de Rosemary é 68, um pouquinho antes. Você citou o Halloween, 78, citou o Night of the Living Dead, 78. Essa época aí, os anos 70, assim, foram assim a grande época do terror, junto com o começo dos 80 ali, talvez? Eu diria que sim, eu acho que os anos 70 e 80 foram o momento que o terror pegou mais tração. Foi o momento que o terror teve bons diretores, bons escritores, bons roteiristas e bons diretores, pessoas que estavam com uma visão diferente do que era feito antes, né? Deixa eu tentar lembrar aqui. A gente, por exemplo, tem nos anos 60, tem a Casa Amaldiçoada, que não era Casa Amaldiçoada no filme. Como é que era o nome do filme dos anos 70? Que é baseado na Casa Amaldiçoada dos anos 60. É a Casa Amaldiçoada, The Haunting. The Haunting. Que é de 63. Com o Vincent Price? Que era... Hã? É com o Vincent Price? Não, esse era com o... Caraca, não vou lembrar. É americano o filme, ou é inglês? Eu acho que é americano. Então acho que eu tô confundindo. Eu não lembro, acho que é o Richard Johnson. Deixa eu ver aqui. Richard Johnson, Claire Bloom, Julie Harris. E era um filme baseado em livro. E era um filme muito daquele sério passado que... Tipo, um trabalho de câmera muito, tipo... O estilo do Bebê de Rosemary um pouco, só que com uma história mais travada. O próprio Bebê de Rosemary, ela tem um pouco disso, né? Ele é um filme muito bem feito, né? Mas ele é um filme mais travado porque ele não te leva ao terror muito rápido. Não. Né? O momento de terror real do filme é lá no final. Você fica tenso esperando ver o que vai acontecer, mas o terror mesmo, você tem ali na última cena. Sim. Nos anos 70 e nos anos 80, a parada já era, vamos te botar no meio do terror desde o início. Né? O filme já é o terror, você já abre o filme mostrando pra pessoa, olha, você veio aqui pra passar mal. Sim. Então, tipo, os anos 70 e os anos 80, eu acho que é esse momento em que os diretores viram, a gente consegue fazer filmes mais pesados, que vão fazer o público sofrer mais. Né? E eu lembro que tem a história por exemplo, do Sexta-feira 13, que só foi feito porque existiu o Halloween, né? O Carpenter fez lá o Halloween, e aí o Sexta-feira 13 o produtor falou, olha, eu tenho um filme aqui pra fazer, eles não tinham roteiro, eles não tinham nada, e o cara conseguiu vender o filme, e aí eles foram procurar como fazer o filme. E aí o cara, porra, eu vi um filme aqui essa semana, Halloween, como é que a gente vai fazer? Porra, já sei. E aí eles montaram o roteiro do Sexta-feira 13 meio que num ritmado com o do Halloween. Né? Acontecimentos diferentes,
mas no mesmo pacing, no mesmo ritmo do slasher do Halloween. E aí começa esse slasher. Você tem o Maniac, o Maníaco, que é de 1980 também, eu acho. Você tem o Maniac, também, que é outro filme de terror slasher, pouco também conhecido, não é tão popular, né, mas que trabalha a coisa do assassino serial também. Né, diferente dos outros que tinham essa coisa do homem, do cara mascarado, esse era mais quase que um assassino serial, uma coisa meio psicopata americano. O primeiro teve até uma refilmagem. O primeiro Sexta-feira 13 nem era o Jason o assassino, né? Era a mãe dele. Não. Depois que ele fica essa coisa meio sobrenatural. Aliás, o próprio Halloween também, né? Depois fica uma coisa meio... Não fica muito claro se o Mike Myers tem alguma coisa de sobrenatural nele, mas meio que sim, né? Porque ele passa por poucas e boas e vai adiante. E sobrevive. Né? O primeiro Halloween, ele é um cara que consegue no final escapar. A princípio é isso, ele é um cara sinistro, resistente. Que ele apanha, toma tiro, cai de janela e continua vivo. No 2, já é uma outra pegada, já vai pro negócio de Dia das Bruxas. O 3 já vira fantasma, já tem, tipo, ele morre e volta. Então, tipo, depois do primeiro, o Halloween meio que vai se perdendo no decorrer dos filmes. O Sexta-feira 13, até o quarto, ainda não é místico. Você tem ali o primeiro filme, que é a mãe do Jason, né? Que é assassina. No segundo filme, é o Jason, sem ainda a máscara de hóquei. Mas dito que ele é o garoto que, na verdade, sobreviveu. E está mais velho. E aí, no segundo, ele sobrevive ao final do primeiro filme. Ele sobrevive ao final do segundo filme. E ele é morto no terceiro filme. Não, desculpa, agora eu não lembro se ele é morto. Agora fiquei confuso. Eu também não lembro. Eu acho que é no terceiro, mas eu não tenho... Qual é que não é o Jason? Que é o garotinho que sobreviveu... tem uma história assim, né? Eu lembro que o 6 é o Jason vive, né? Que aí ele é ressuscitado, se eu não me engano, né? Deixa eu ver a parte 3 do elenco aqui, pra ver se eu... Então no 4 é que ele morre. No 3 é que ele morre. Caraca, não tô achando. Eu acho que... Então, é isso. Até o 3 é o Jason. Né? No primeiro é a mãe, no segundo é ele. No terceiro, ele tá vivo ainda. Ele foi dado como morto, mas não morreu. Então ele continua matando e ele morre no final do terceiro. E aí o quarto, Sexta-feira 13, é o garotinho que sobreviveu ao Sexta-feira 13, parte 3, que volta como assassino. Né? E aí meio que fecha o ciclo das histórias, quando no final do 4 o garoto morre. Né? É descoberto que ele tá no lugar do Jason e morre. A partir do 5 é que aí a coisa começa a virar sobrenatural. Aí traz o Jason de volta à vida no 5, o 6 é a morte de Jason, o 7 ele vai pra... Nova York. Acho que o 8 que ele vai pra Nova York. Então, tipo, e aí você tem esse crescimento até o Jason 10, que é quando ele vai pro espaço. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aí, depois do Jason 10, que ele vai pro espaço, tem ainda o filme que foi o Jason versus Fred. Sim. Que é uma coisa que pegou onda por causa do Japão, que o Japão faz muito disso, botar aqueles Godzilla filmes... versus Mothra. Na verdade, Samara e o garotinho do Grito. Tem filmes que são a Samara versus o garotinho do Grito no Japão. Tem vários desses filmes que eles colocam de personagens de filmes de terror que são sucesso,
que se combatem em outros filmes. E aí fizeram esse Jason versus Fred. E aí depois foi só a refilmagem, né? Teve uma refilmagem do Sexta-feira 13, que é legalzinha, não é nada demais. E teve até a refilmagem do Fred Krueger também, que é legalzinho, não é nada demais. O Fred Krueger é o único que tá morto desde o primeiro filme. Né? Que é, na verdade, um serial killer dos sonhos. Dos sonhos, essa é a vantagem dele, né? Você pode trazer de volta a qualquer hora, sem precisar explicar muita coisa, né? Exatamente. E aí, dentro disso, né, dos anos 70 e 80 serem essa época tão de ouro assim, você acha que o 4K pode ser a morte do terror? Porque eu tenho um pouco isso. Claro que é uma, digamos, uma bobagem minha dizer isso, mas assim, eu acho que a imagem muito nítida, ela atrapalha um pouco no caso do terror. Pô, então, acho que não. Eu não sei se você já viu. Você viu o último Evil Dead? O Evil Dead Ascensão? Não vi ainda. Esse que tava no cinema agora recentemente. Tava no cinema agora. Acho que tá ainda, né? Em alguns lugares. Não vi. Acho que ainda tá em cartaz. Eu assisti. Assisti até no IMAX. O filme é maravilhoso. Ah, é? O filme é maravilhoso. Eu adorei esse filme. Uhum. Ele me remeteu ao clássico do Evil Dead, aos personagens, ao tema, à narrativa. As cenas de terror são muito bem feitas. Praticamente tudo é efeito prático. Uhum. Né? Que tá rolando muito, por exemplo, na internet atualmente, é mostrando como fizeram as cenas dela sendo puxada, do monstro, do demônio. Tá muito bem feito. Uhum. Então eu acho que, tipo, o terror, ele funciona até hoje, independente, eu acho que da qualidade da imagem. O que faz, eu acho que o terror funcionar ainda é a qualidade da história e o quanto a gente se importa com o que tá acontecendo na tela. Uhum. Com aqueles personagens. Se aquela historinha inicial é bem construída, se a gente vai se importar que aquela garotinha tá vendo a mãe ser possuída pelo demônio e partindo pra cima dela. Uhum. Então, tipo, acho que a diferença do filme de terror hoje é que as pessoas estão conseguindo quebrar mais uma barreira de descobrir novas maneiras de se fazer terror. Uhum. A gente teve aí nos anos 70 e 80 o advanço do slasher, né? Tivemos muita coisa de espíritos. Os anos 90, os anos 2000, foi muito a coisa de adaptação de filme japonês, por exemplo, que é muito focado em espírito, né? Que é muito focado. É a Samara saindo da televisão, é a fotografia que captura a imagem do espírito, né? É a água que traz a imagem de que o espírito está se aproximando. Então, tipo, a gente teve muito filme que vai chegando num ponto, e agora eu vejo que a gente tá conseguindo trazer coisas que estão fora da caixa, né? Fora do aspecto de coisas que a gente já viu em outros lugares. Sim. Eu acho que você pega, por exemplo, o filme A Bruxa. É um filme que não é um filme de terror clássico, né? Ele não te dá medo, ele não te assusta, mas ele te deixa tenso. Sim. Ele te deixa preocupado. Você vendo as cenas, você vendo o demônio aparecendo, o Philip pulando, o bebê no começo do filme sequestrado. Você fica tenso com aquelas cenas, com aquilo que tá acontecendo. Sim. Aí a gente falou aqui do Midsommar. É uma parada diferente de fazer terror. O Midsommar, ele trouxe uma maneira visual diferente da gente contar uma história de seita. Eu faço um paralelo, por exemplo, do Midsommar com o The Wicker Man. O Homem de Palha. Teve a refilmagem com o Nicolas Cage, né? E teve o original dos anos 70. Acho que os títulos em português são diferentes, né? São. Eu acho que Deixa eu achar um aqui. dos dois é o Homem de Palha. Eu acho que o dos anos 70 é o Homem de Palha. Dos anos 70 é o Homem de Palha. O dos anos 70 é muito bom, né? O do Nicolas Cage... dos anos 70 é muito bom. O do Nicolas Cage é complicado, é complicado. O Sacrifício. O Sacrifício, sim. Né? Então, eu faço esse paralelo, por exemplo, do Midsommar com o The Wicker Man, com o Sacrifício, com o Homem de Palha, que é essa coisa, os dois trabalham uma coisa da seita. Só que o Homem de Palha, ele é sombrio.
Uhum. Você vê, tipo, você olha pra aquele grupo de pessoas e você estranha aquele grupo de pessoas. Uhum. Você não quer estar com aquele grupo de pessoas. Uhum. Né? Você sabe que aquele grupo de pessoas tá fazendo coisa errada. Uhum. Quando você vai pro Midsommar, a gente sabe, porque a gente sabe que filme a gente tá assistindo. Sim. Mas a imagem que eles passam pra gente não é de um grupo que tá fazendo merda. Não, tem muitas flores, É muito bonito, eles são respeitosos, né? Eles te trazem drogas, tipo, e se divertem com você. Uhum. E se você for pegar o início do filme, quem faz coisa errada, quem faz coisa ruim, são os garotos. Uhum. Eles é que querem roubar as informações da seita, querem gravar coisas que eles falam que não pode ser gravado. Sim. Então, os garotos são meio que os vilões da história, Uhum. que estão ali pra tentar adquirir o conhecimento que é da grupo da seita. Uhum. Né? Então você pode ainda dizer que, na verdade, os caras estavam só se protegendo. Uhum. Né? O filme deixa essa abertura pra você se colocar, tipo, e ver aquela galera como certa. Uhum. E isso, pra mim, é muito maneiro dentro de um filme de terror. Sim. Sim. Você construir isso. Sim, e aí a gente traz o nome do Ari Aster, né, que é o diretor e roteirista, e eu queria trazer para essa conversa também o Jordan Peele, né, que são dois caras que, cada um na sua linha, tem muito essa pegada desse terror, diferente do convencional, e que traz esse aspecto, digamos, social, né? O Jordan Peele, até muito mais, né? Com a discussão do racismo. O Corra, que eu acho um filme maravilhoso, né? Muito bom. É um filme que tem essa coisa, né? De tratar o racismo desse modo, né? A gente adora dizer que a gente... Não, eu não sou racista. Mas essa coisa assim... eu não sou racista porque eu adoro o Pelé, por exemplo. Então, assim, os atletas negros são maravilhosos, né? E o Corra é muito isso, né? O cara que pega usa o corpo negro, né? Coloca a mente branca lá. Pra sobreviver, né? Pra se manter. E eles têm, não, nós não somos racistas, né? Nós achamos negros maravilhosos. Eu acho que esse filme levanta essa discussão muito interessante, né? O Não Olhe também, que é um filme muito bom, assim, né? Um pouco difícil, assim, mas não é tão óbvio, né? Sim, sim. Eu acho que ele consegue exatamente trazer essa coisa da loucura do terror, né? Uma coisa meio que até o Ari Aster faz, que é uma coisa fora do cotidiano, fora do normal. Não é um monstro, não é um espírito, não é um fantasma, não é um assassino serial. É coisas que estão aí. Tipo, coisas estranhas. Você pega o Us, o Nós. É que eu até nem gosto tanto, mas é bom também. O Jordan Peele, ele já fazia esse tipo de crítica na comédia. Né? Ele tinha aquela série lá com o Key, com o... Que era parceiro dele? Comedy Central, que é o... Kevin... Keegan-Michael. Puta, tá me fugindo. Keegan-Michael Key. Keegan-Michael Key, isso. Keegan-Michael Key. Você tinha, então, essa parceria do Jordan Peele com o Keegan-Michael Key, eles já faziam muito dessa crítica social ao racismo. E aí eu acho que, tipo, ele trouxe isso pro terror de uma maneira muito maneira, muito interessante de se ver. Teve uma série que fez isso muito bem, que foi o Lovecraft Country. Sim. Né? Sim. Que é um livro que trabalha a coisa do terror do Lovecraft, né, no sul americano, com protagonistas negros e com o racismo sendo exacerbado, nem sendo exacerbado, né, mostrando o racismo de verdade, sendo pior do que os monstros Lovecraftianos. Sim. Né, e toca numa ferida ali, né? E aí, tipo, o Jordan Peele faz isso muito bem nos filmes dele. Ele ainda produziu o novo Candyman, a Maldição de Candyman. Eu não vi, você viu esse filme? Eu vi, é bem legal. É bem maneiro. Ele produz o novo Maldição de Candyman, que é tipo quase uma continuação do outro, dos clássicos. E ele tá também na produção do Além da Imaginação agora, né, do Twilight Zone. Não é terror, mas trabalha o suspense, o thriller, trabalha um pouco essa coisa também da crítica, bastante ali nessa série. O Ari Aster, aí eu já acho que ele é um cara que a gente ainda vai ter que estudar o cinema dele, né? Que ele traz ali algumas coisas bizarras. O Bo Tem Medo, você viu? Eu ainda não vi. Você viu? Eu vi, eu achei...
achei, digamos, o pior dele. Eu não gosto de falar o pior porque o filme é muito bom, assim. O início do filme é espetacular, assim. Aí depois ele vira uma maluquice e no final ele meio que retoma, assim, mas você diz que o cinema dele precisa ser estudado. Depois do Bo Tem Medo, eu comecei a achar que ele precisa ser estudado. Mas é um pouco isso, né? Eu digo que a galera que faz terror tem probleminhas, né? Isso eu que faço terror falando. Muito bom, muito bom. Mas eu acho que, tipo, a gente tem essa visão de construir esses cenários bizarros e que vão causar essas angústias e essas sensações nas pessoas. Você tem que pensar muito fora da realidade. Né? Eu, por exemplo, eu fui fazer um filme de terror, eu olhei pra uma pia e falei, eu queria jorrar sangue que batesse no teto aqui. Você pensa coisas assim que, tipo, não são fora ali do normal, vamos botar assim. E aquilo tá dentro de você, em algum lugar tá ali, né? Se tá saindo de você é porque tá ali, né? Mas eu acho que tá dentro de todo mundo, só que algumas pessoas exploram esse lado mais e aí transformam isso em arte, em outras coisas, e outras pessoas deixam ali e ficam, tipo, empurrando pro lado. Sim. Às vezes não explorando um pouco esse lado. Voltando pra minha primeira pergunta, talvez seja pra isso que sirva o filme de terror, né? Pra você ver aquelas coisas que estão nos seus cantos mais escuros refletidas na tela, e a partir daquele momento você fala, bom, não sou só eu que sou assim, né? Isso tá no inconsciente coletivo de algum modo. Exato. Tem um outro diretor, né, pra gente, ainda que eu acho que faz essa pegada, que é o Robert Eggers, que eu falei da Bruxa. Da Bruxa. Né, dele. E tem outros dois filmes que são pra mim sensacionais, que é o Farol. Eu adoro prefiro o a Bruxa, Farol. mas eu gosto também do Farol. Ele é um filme também meio que experimental dele, mas numa pegada que eu gosto muito. Chega um momento ali que parece que ele rasga o roteiro, né? E parece que ele fala assim, Dafoe e Pattinson, faz o que vocês quiserem, aí faz o que vocês acharem a coisa mais maluca que vocês sabem fazer, né? Porque ele traz ali elementos de terror que me lembram Lovecraft, me lembram Edgar Allan Poe, né? Me lembram ali aquele terror clássico, antigo, e o terror do invisível, né? Porque isso é uma frase até do Lovecraft, né? Tipo, o maior medo é o medo do desconhecido, né? De você não saber o que tá acontecendo, né? Isso se reflete na vida da sociedade, né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, tipo, por que existe muito... O racismo é um pouco também reflexo disso, né? Total. Então, porque as pessoas não conhecem, não entendem. E aí você pega lá pra trás o cinema foi uma ferramenta de aumentar isso muito forte no início do século. Depois que houve a libertação, né, que não era mais permitido ter escravos, a sociedade, né, teve que criar ferramentas para limitar o crescimento dessas pessoas. E o cinema foi uma dessas ferramentas. Você pega, por exemplo, um cara que foi gigante pro cinema, que é o D.W. Griffin, mas que é extremamente racista. Sim, Nascimento de uma Nação. Nascimento de uma Nação é extremamente racista. Sim, total. Né? Você representava ali o negro como o marginal, o vilão, o deflorador de mulheres, né? Botava a Ku Klux Klan como a heroína, como a salvadora da nação. Então, tipo, isso era trabalhado no inconsciente das pessoas desde essa época. Né? E até hoje isso é trabalhado dessa forma. Então, tipo, as pessoas têm ainda essa visão, o homem negro ele é mais violento. Não, não é. Né? E eu acho que o Jordan Peele traz esse cinema mostrando isso, né? Que, na verdade, eles são os que sofrem mais desse terror. Eles sentem mais medo. Eles sofrem na mão dos outros. Né? E você pega um cinema do Ari Aster, ele mostra uma cara nova pra esse cinema. Você pega o Robert Eggers, ele mostra também, o Homem do Norte. O Homem do Norte é um filme de terror, tipo de batalha, de guerra. Só que com elementos místicos, com elementos folclóricos nórdicos, assim como o Midsommar também trabalha muito folclore nórdico. E ele se utiliza disso pra te contar uma história espiritual de vingança e morte. Então são diretores que sabem trabalhar bem a história,
o passado e criticar um pouco o que aconteceu e mostrar pra gente coisas diferentes. Uhum. Eu fico muito curioso para ver os próximos passos desses caras, assim. Especialmente o Ari Aster depois do Bo Tem Medo, né? E o Pearl também, me foge o nome do diretor agora do Pearl, é um que são 3 nomes, ou não? É o Ty West. Ty West, isso. Ty West. Tava confundindo com outro cara. Que o Pearl também eu achei sensacional, assim, o modo como ele... Também é um terror que também demora para chegar lá, demora para se revelar um terror, né? E você vai sentindo a angústia daquela personagem, né? Da Pearl, né? Dos sonhos dela sendo esmagados. É meio como o Coringa, né? Que você fala Sim. assim, a sociedade está empurrando esse cara para virar o que ele vai virar, o que a gente sabe que ele vai virar, né? E ela tem aquele... Eu li, antes de assistir o Pearl, eu li a crítica do Roberto Sadowski, do UOL, e ele defendia a indicação da Mia Goth para melhor atriz no Oscar. Pô, ela merecia, porque aquele monólogo que ela faz no filme... Eu fiquei pensando... Meu Deus! Então, eu li a crítica antes de ver o filme, eu falei, será, né? Eu vi o filme, eu falei, como é que não indicaram essa mulher, né? Porque a academia ainda não vê o filme de gênero, né? A academia ainda exclui filme de gênero. Mas, tipo, a atuação da Mia Goth é fenomenal nesse filme. É fenomenal. Você citou o monólogo, é um monólogo de 7, 8 minutos, sendo que 5 minutos, um close no rosto dela, né? E ela falando sem corte. Nossa! E constante ali. Sim. Na emoção, no sentimento, chorando. Chorando. É maravilhosa essa cena, é maravilhosa essa cena. Você se comove nessa cena. Sim. Né? Você sente o que ela tá sentindo nessa cena. Uhum. Né? E aí entra aquilo que eu falei do cinema. O cinema faz você sentir as coisas. Uhum. E quando ele faz você sentir as coisas, é que ele tá funcionando. E aí agora vai sair o outro filme, né? A terceira parte. Sim. Que é a continuação do X com a personagem da Mia Goth continuando a história dela depois do filme. Que é pra esse ano ainda, se eu não me engano, né? Ele tava pra esse ano, mas eu não sei se eles mantiveram. Não sei se tá com data... Ele ainda não tem data oficial. Achei que ainda tava mantido pra esse ano. Eu não achei com data oficial. Mas eu acho que esse ano, se bobear, ainda sai. Tomara. Sim, tomara. E aliás, você falou que a gente vai sentindo o que ela vai sentindo. Eu tenho um pouco essa sensação também de que o bom filme de terror é aquele que em algum nível faz você torcer um pouco pro vilão, né? Claro, no final você torce pra ele se dar mal, né? Mas naquele processo você se pega às vezes torcendo um pouco pro cara, né? Principalmente quando os personagens são muito burros, né? Você torce pro cara... Pro cara acabar logo com todo mundo, acaba com esse sofrimento. Essa pessoa é muito burra, passa logo a faca no pescoço dela. Mas até pela construção que esses vilões estão tendo hoje em dia, né? Porque eles acabam transformando esses vilões muito em frutos de uma opressão. Né? A própria Pearl é isso, né? Ela é uma vilã fruta de uma opressão. Ela tem ali aquele sentimento que ela quer explodir, mas ela vai sendo empurrada, só que quando explode errado, né? Explode num âmbito assassino. Sim. Né? Que é um pouco do psicopata americano, né? De novo, aquela coisa do assassino que tá sendo ali e vai vendo a vida se transformando nisso. Tem um outro diretor que aí não é tão terror, mas é um filme que te deixa desconfortável, que é o Yorgos Lanthimos. Eu acho... Eu não sei se eu vi alguma coisa... O Lagosta, né? Ele fez o Lagosta, o Sacrifício do Cervo Sagrado. Eu não vi. Sacrifício do Cervo Sagrado, pra mim, eu acho que é o mais próximo do terror que ele fez, assim. Tem o Lamb dele? Não tenho certeza. Não, acho que não. Eu acho que não. Não. Eu lembro do Lagosta, do Sacrifício do Cervo Sagrado. Agora, o Sacrifício do Cervo Sagrado, pra mim, ele é um filme que mexeu muito comigo. Porque ele tem uma coisa no modo como ele trabalhou a atuação dos atores, que é os atores não terem emoção. Ser tipo uma atuação plana. Em um ou outro momento, algum ator demonstrava emoção. Mas na horas que tinha que ter muita emoção, eles estavam planos. E aí você via que isso era proposital.
Não é uma coisa tipo, ele tá atuando mal. Né? Não é que eles estavam atuando mal. É que era proposital que eles não tivessem essa emoção. Aham. E isso deixa o filme desconfortável em vários momentos. Né? Você tem ali um momento que tá a família presa e tendo que escolher quem vai viver, quem vai morrer. E aí você tá tenso. E aí o filme vai te deixando ainda mais desconfortável. E ao mesmo tempo que você vai crescendo aquela tensão, e isso deixa você mal na cadeira. Quando o filme acaba e você respira, você, tipo, sente um alívio porque aquilo acabou. Nossa. Né? Porque, caramba, eu não tava mais aguentando. E é uma forma diferente de você trazer essa sensação pro espectador também. Né? Não é necessariamente só o terror ou o medo, mas esse desconforto com coisas que a gente não tá acostumado, com coisas que a gente não entende, né? Que aí já entra de novo no medo do desconhecido. Né? Por que eles não estão reagindo? Por que eles não têm emoção? Caraca, o cara tá com a arma na mão na cabeça da filha e ele tá ali. Só que não é uma coisa que na hora você percebe. Você só sente, né? Você só sente que aquilo tá acontecendo porque a atuação dele está plana, você tá absorvendo aquilo e você se sente desconfortável com alguma coisa. Né? Com alguma coisa que tá acontecendo ali e você não entende o que é. Então é um filme também que eu acho muito forte e muito bom dessas coisas recentes que exploram esse lado da psique, que exploram esse lado de um terror um pouco mais psicológico. Tá. Bom, a gente já está estourando o nosso tempo aqui. Eu queria te perguntar mais de um filme aqui, ou dois, né? Porque tem a continuação, que é o Terrifier. Você chegou a assistir o um, ou dois, ou os dois? Eu vi o primeiro, eu ainda não vi o segundo. O primeiro é toscaço. O primeiro é loucura, é trash. É cinema trash. O 2 eles falam que tá melhor que o primeiro. Eu não achei. Eles falaram que o 2 tá melhor que o primeiro. Eu não achei. Eu achei o 2 bem ruim. Eu achei o primeiro melhor. Achei que o primeiro é melhor dirigido, inclusive. O 2 ele é mais pretensioso. Ele cai nessa coisa de um problema de muitos filmes hoje em dia. É muito longo, tem 2h20. E não tem história pra tudo isso, ele vai atropelando. Rolando. Até aquela coisa, ele faz uns 200 finais, assim, você pensa que o filme acabou, aí o filme continua, aí parece que acabou de novo e continua. Eu não gostei. E é aquela coisa muito gore, né, assim. Isso é. Eu acho que... Eu curto o gore, eu curto muito filme gore. Filme com muito sangue. Então, tipo, o Evil Dead novo é sanguinário pra caramba, é gore, é sangue jorrando. Não chega a ser um Sam Raimi de parede sangrando, jatos de sangue na cara, mas tem sua boa quantidade de sangue. Né? O próprio Stephen King, o próprio Stanley Kubrick, né, trabalhou bastante com esse sangue, com a cena do elevador. Sim. Que tem uma referência a essa cena do elevador nesse novo Evil Dead. Né? Tem uma referência a essa cena do elevador no Evil Dead. Isso é uma coisa bem legal desse novo filme do Evil Dead. Tem referências a vários filmes de terror, aos filmes do Evil Dead, da série toda do Evil Dead. Né? Agora, o Terrifier é aquilo. Eu gostei pelo gore, eu gostei pelo primeiro filme, né? Eu achei legal, achei um filme trash. Não é um filme que o foco é muito na atuação, não é um filme que o foco é muito na história. É mais no... Vamos acompanhar esse maluco aí e ver essas mortes mirabolantes. Eu gostei do 1 e o 2 definitivamente não me pegou. Para encerrar, aliás, duas aí para encerrar. Você falou do seu filme aí, que você também trabalha no terror. Eu queria que você falasse que pé que tá, quando podemos ver o trabalho seu aí e onde podemos? Eu não sei se eu cheguei a falar da outra vez, né, que eu tinha um canal de terror, né, no YouTube, né, que a gente postava curtas de terror, que era a Hora do Grito, e a gente produziu alguns filmes, e aí a gente foi fazer uma produção um pouco grande, né, que era gravar um longa-metragem com 3 histórias antológicas passadas num hospital abandonado que tinha aqui no Rio. A gente levou 1 ano e meio gravando, né, porque a gente não tinha dinheiro, foi tudo do nosso bolso, tudo, tipo, com o nosso tempo, né, e de todas as pessoas que ajudaram a produzir ali, investidos nisso, né, a gente não tinha grana pra pagar ninguém, todo mundo comprou a ideia, achou irado, e quem fez o filme com a gente fez por amor à parada. Né? E aí a gente conseguiu terminar de gravar, só que aí a vida gerou vários problemas, e agora a gente tá tendo que finalizar o filme, né, e isso tá sendo complexo.
Então, no momento, o filme tá na mão de um novo editor que tá trabalhando nessa finalização. Uhum. Quando ele vai ficar pronto, não sei. Né? Acho que talvez no final desse ano, a gente tenha talvez o primeiro corte do filme, que dê pra fazer talvez um trailer maneiro, né? Então talvez um primeiro corte a gente consiga até o final desse ano. Mas não consigo te dar uma certeza de nada. Não, tudo bem. Se a gente não se fala antes, no final do ano, eu dou uma cobrada em você nisso, porque daí eu quero você de volta aqui para falar disso. Show. E de outros assuntos. Agora, para encerrar mesmo, acho que a maioria das pessoas, se eu tiver errado, você me corrige, mas talvez a maioria das pessoas que te conheça, assim, publicamente, é por causa do Nerdcast, né? Eu queria que você, sem dar spoilers, né, falasse um pouquinho aí, se é que você pode falar, o que a gente pode esperar do Sr. Royston Cave. Aliás, que nome maravilhoso, né? Que nome bem sacado. Para o próximo episódio aí do RPG de Gunner. Ele tá vindo. Ele vai chegar. Ele vai voltar. O próximo episódio já tá gravado. Já tá gravado, né? Já tá gravado. O próximo episódio já tá gravado. A gente vai ter aí alguns contratempos, né? Porque um dos integrantes acabou de ser pai de gêmeos. Sim, Tucano. Né? O Tucano. Então, o próximo episódio, não sei quando é que a gente vai gravar. Mas a gente já tem o segundo episódio dessa nova trilogia, está gravado. Né? E ainda esse ano vai ao ar. Boa. Desse ano vai ao ar. Aonde eu tô, aí nem eu sei. Eu entendo. Boa. Carlos, queria agradecer muito pelo seu tempo aí. Estamos há 1 hora aqui conversando e ficou muita coisa para um próximo papo. Eu espero que você aceite um próximo convite aí para a gente falar de repente um pouquinho mais de terror, para falar da DC, para falar de toda coisa de universo dos super-heróis e o que mais você estiver fazendo aí. Beleza? A gente pode se falar mais para frente aí? Com certeza, com certeza. Desculpa aí também, eu falo demais, eu falei pra caramba. Mas isso é ótimo, isso é ótimo. O problema seria se você não falasse, aí seria um problema. Né? E, cara, falar sobre cinema, falar sobre quadrinhos, falar sobre terror, a gente vai ter papo aí pra sempre. Sim, eu saí até com uma lista aqui. O Sacrifício do Servo Sagrado, 2 Possessão e o novo Evil Dead. Vou ver os 4 aí em breve. Veja, porque os 4 são muito bons. Boa. Obrigado, Carlos. Valeu, até a próxima. Valeu, obrigado.